Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora com seu poder desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda a casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa. Visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar. Que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa. Eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela,
praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui, emprega tudo que possuís na aquisição do entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo o que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas e invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários. A resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus. E nos movermos da maneira certa, como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas.
Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar. Agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida. Fecha portas. Cria lembranças dolorosas. Encerra diálogos. Assassinam esperança. E pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos. Porque eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham. Isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta, porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age.
Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem um casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe, a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25:25. E eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos. Sabe, tem o botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, num culto profético tremendo, e eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário de igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela, e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo, às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. E eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né? Já está tendo acesso a alguns livros nossos e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br.
Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos, ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje, declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25, 25. Finalmente, ouvir boas notícias de uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo, logo vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª. Serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça, opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço, Satanás. Que caia por terra todo engano das trevas. Que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa. E que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus,
o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Salmos 46. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, te pedimos, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Como está escrito em Colossenses, cinge a nossa mente, o nosso entendimento, para que não haja espaço, Senhor, para maus pensamentos, não haja espaço para nenhuma influência do mal. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a preocupação, todo tipo de ideia, de pensamento negativo. Que isso seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre de todo tipo de ideia errada, de todo tipo de pensamento tóxico, pensamentos mal cheirosos. Nós oramos o nome poderoso de Jesus Cristo, para que a mão do Senhor seja sobre ti, para que todo o mal seja afastado e para que a luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo esteja sobre ti, esteja sobre a tua mente, que a tua mente se encha de pensamentos de fé, de alegria, de força, de ânimo, de inspiração divina. Em o nome de Jesus, oramos também para que toda depressão se afaste no nome de Jesus e que haja cura, cura nas tuas emoções, cura na tua alma, cura na tua mente, e também oramos pela cura física. Em o nome de Jesus Cristo, e damos uma ordem a todo o mal, a todo tipo de influência espiritual contra ti, contra a tua casa, contra os teus, que esse mal agora cesse completamente e que venha tempos de paz, venha tempos de proteção. Nós declaramos o nome poderoso de Jesus Cristo, que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre a tua família. No nome de Jesus Cristo. Eu também quero declarar, Pai, o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, por isso não há espaço para preocupações, não há espaço para aflições, no nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Espírito Santo, enche essa pessoa da tua presença. Enche esse ambiente da tua presença. E eu coloco diante de ti, Pai, toda a preocupação que essa pessoa está sentindo. Tudo aquilo, Senhor, que está tirando a paz dela, que está tirando a alegria dela. Eu oro para que a unção de Deus quebre o jugo. A unção de Deus quebre o jugo. Tudo aquilo que está trazendo para essa pessoa perturbações, nós damos uma ordem, saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que a nossa mente pensa o que é bom, pensa o que é honesto, pensa o que é de boa fama, pensa o que é positivo e não o que é mal, não o que é negativo. Eu declaro em nome de Jesus, abundância de Deus, fartura, alegria. Que o Senhor abençoe a vida dela
poderosamente no nome de Jesus Cristo, e que toda injustiça contra ela seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade, todo espírito de perseguição contra ela, nós declaramos por terra, em o nome de Jesus. Anulamos as obras malignas, as obras das trevas e declaramos: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos guia. E todo tipo de preocupação, Pai, todo tipo de nervosismo, que seja agora visitado pelo poder e pela presença de Deus. E que a unção de Deus, que despedaça o jugo, essa unção toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero declarar, Pai, sobre a vida dela, o Salmo 121, declarando, Senhor, que Tu és o nosso socorro, que Tu és o nosso baluarte e que o Senhor nos socorre. Em o nome de Jesus, não tem espaço para os maus pensamentos, não tem espaço para as ideias ruins, para aquilo que é mal, só tem espaço para a Tua palavra, espaço para as promessas, para os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda, certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor. Diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. No nome de Jesus, eu apresento cada pedido de oração ao Senhor neste momento. E nós pedimos um milagre, pedimos uma intervenção do céu, pedimos que a mão poderosa do Senhor seja sobre essa vida. Senhor, eu quero declarar, não haverá falta nessa casa. Haverá uma providência divina, haverá o socorro do alto vindo e tocando na vida dessa pessoa, tocando na família dela, no nome de Jesus. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. A vida dessa pessoa está nas mãos de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós cremos. Tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, porque colocamos Jesus como centro da nossa vida. Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Cobre essa família que está orando comigo agora com o teu precioso sangue. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Diga comigo: na minha mente só tem espaço para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável, para aquilo que traz alegria, para aquilo que vem de Deus, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você através dessa oração, compartilhe agora com quem você ama e sempre que você precisar, repita essa oração, repita esses salmos, Salmos 46, Salmos 23 e Salmos 121. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Quando Deus quer promovê-lo, Ele sempre vai colocar uma pessoa na sua vida. Mas quando Satanás quiser diminuí-lo, ele também vai colocar uma pessoa perto de você. Então uma pessoa pode me promover e me abençoar, ou uma pessoa pode me diminuir e me destruir. Com quem que você está se conectando? Com quem que você está andando? Isso vai mudar os rumos do seu futuro, se você compreender essa verdade. Por isso, ande com pessoas que estão crescendo como você. Ande com pessoas que querem mudar. Agora, não carregue peso morto com você. Existem pessoas que Satanás usará para distraí-lo, desmoralizá-lo e desencorajá-lo. 4 tipos. O primeiro tipo são aqueles que realmente não aceitam o seu propósito. Pessoas não o conhecem de verdade, nem passam tempo com Deus, jejuando e orando por você. Elas olham para a sua aparência, para as suas circunstâncias em que você vive e até mesmo riem dos seus sonhos e dos seus objetivos. Essas pessoas foi o inimigo que enviou, não foi Deus. Porque Deus não envia alguém que não aceita o teu propósito. Deus envia alguém, sabe, que diz: eu estou junto contigo. Eu acredito no que Deus te deu.
e eu vou andar junto com você, eu vou ser leal a você. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que podem afirmar esse tipo de coisa para nós. Eu acredito aqui nessa empresa. Por que você vai ter alguém trabalhando para você que não acredita no que você acredita? Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, de uma parceria a longo prazo. É a pessoa acreditar no barco que ela está. Porque, irmãos, eu jamais vou entrar num avião que eu olhei para aquele avião e já vi ali o desastre nele, pela manutenção, ou por uma hélice que está quebrada. Eu jamais vou entrar nesse avião, porque nós queremos segurança aonde nós vamos, para onde Deus está nos levando, para o destino que Deus está nos levando. Como é que eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha casa que eu não confio? Uma pessoa que, sabe, não trata bem os meus filhos como eu trato, que não ama eles. Pode não amar como eu amo, mas que tenha, sabe, o respeito que tem por mim, que tenha por eles. Quem está contigo tem que acreditar junto contigo. Segundo tipo de pessoa são aqueles que não respeitam verdadeiramente o seu propósito. Quem não respeita o seu tempo, seus dons, a sua entrega, não ama você de verdade. Eu creio que sempre que uma pessoa aceita profissional e não de coração, e a gente é muito coração. Eu disse para minha esposa, tem pessoas que conseguem ter uma relação, sabe, com muitas pessoas, só profissional. E eu admiro essas pessoas que conseguem ter isso. Mas eu digo para você, às vezes, quem anda mais perto de você, que compartilha da intimidade, não tem que ser uma amizade profissional. Tem que ser uma amizade de coração a coração. Como o coração de Jonatas e o coração de Davi, que andavam juntos. Sabe? E mesmo que Jonatas estivesse morto, Davi cuidou da casa de Jonatas. Por causa da fidelidade. Então, eu não quero que alguém só me trate bem, eu quero que trate meus filhos bem, minha casa bem, minha esposa bem. Se não trata bem a minha esposa, vai tratar bem de mim? Não. É por isso que eu digo aos maridos que estão aqui, se a esposa de vocês dizerem para vocês que uma pessoa da tua família não trata ela bem, você tem que ter um pouco de distância dessa pessoa. Porque a sua esposa é uma só carne com você e o seu marido também é uma só carne com você. Se não trata bem alguém da tua casa, você tem que se afastar. Você entende? É esse o nível de relacionamento que nós precisamos alimentar na nossa vida. E isso que eu estou falando aqui para vocês serve para muitas coisas na vida. O amor encontrará alguém desejável e o respeito, ele encontrará alguém necessário. Que é fundamental para qualquer relacionamento, o amor e o respeito. Se a pessoa não te respeita, ela não é digna de estar perto de você ou trabalhando com você. Uma vez eu estava dentro de um escritório, só que eu estava assim numa poltrona bem no canto da parede. E eu estava ali quieto, e a pessoa entrou pela porta do escritório, e ela entrou para falar com aquela que estava ali na mesa. E quando ela entrou, daquele jeito, sabe, vociferando, brava, eu olhei para ela, ela não tinha visto que eu estava ali dentro daquele escritório, e eu disse, ele não é teu chefe? Por que você está falando com ele desse jeito? Você está errada. Era melhor você tentar entrar novamente. Aí ela começou a argumentar e coisa, eu disse, não, você está errada. Não é assim que se trata, não é assim que se resolve as coisas. Você não pode tratar com alguém que é seu chefe dessa maneira. Porque o mínimo que tem em qualquer relação é o respeito. É o respeito de ambas as partes. Não só do chefe, mas também do outro lado. Respeito. As pessoas querem respeito. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. As pessoas nunca protegerão aquilo que elas não respeitam. É uma coisa que você tem que guardar no teu coração. As pessoas nunca vão proteger aquilo que elas não respeitam. E a minha pergunta para você é, as pessoas que estão ao seu entorno te respeitam? Porque se elas não te respeitarem, elas não vão te proteger depois. Você sabe, você cria um filho para não te respeitar, amanhã ou depois, quando você estiver velho, ele não vai te proteger.
É por isso que dentro de casa tem que ter o respeito. Dentro do trabalho tem que ter respeito. Quem trabalha para você tem que respeitar e você tem que respeitar a pessoa também. E dentro da igreja também tem que haver o respeito. De todas as partes. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam nos relacionamentos de Deus, nos relacionamentos divinos. Eu digo, não respeita no namoro, não vai respeitar no casamento. No namoro já traiu, aprontou e depois veio pedir desculpa. Ei, quem não te respeita não vai te proteger lá na frente. É melhor cortar e acabar com isso agora, antes de casar. Não, mas ele estava de cabeça quente. Ei, se não te respeita, não te ama. Se não te respeita, não te ama. Não entra nesse barco furado. É por isso que eu defendo que antes de qualquer coisa, sabe, antes das qualidades, antes dos talentos, antes dos dons, tem que haver o respeito. Tem que haver educação, é princípio, vem lá do berço. Vem lá do berço. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. Aqueles que não protegerão o seu propósito não são dignos da sua confiança. Aquilo que você respeita será protegido por você. Afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu nome, seu foco e seu chamado. A pessoa não cuida nem do nome dela e vai cuidar do seu. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa mensagem? Deus está querendo transferir um filtro para dentro de você. Um filtro, diga comigo, um filtro. Esse filtro se chama discernimento espiritual, que nós precisamos ter. Nós temos que ter um discernimento de quem está perto de nós. Quem é confiável para estar perto de nós. Porque no mínimo piscar de olhos, você pode perder tudo aquilo que você tem construído. Às vezes a gente olha tanto, né, para as habilidades que uma pessoa tem e esquece do caráter. Mas é o caráter que vai dar base para as habilidades dela. Uma pessoa que tem só habilidades, mas não tem caráter, aí você pensa, não, mas eu tenho que usar as habilidades dela. Não, as habilidades dela vai ser o começo do fim para você. Porque é o caráter que vai validar quem deve estar perto de você e quem não deve. Daí você tem... Eu vou ter que entrar nesse tema. Ele é um pouco delicado, mas eu vou ter que falar. Você quer ter amizade com uma mulher que não respeita o marido dela? Você quer ter amizade com uma pessoa que a vida dela é só fazer falcatruas, a vida dela é só, sabe, prejudicar os outros? Você vai trazer essa energia para perto de você? Você quer contratar essa pessoa que é habilidosa, mas que tem zero de caráter? Nós temos que ter discernimento de quem que está frequentando a nossa casa. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Tudo aquilo, Senhor, lançado contra nós por meio de palavras, por intenções e até mesmo por coisas que não vemos, não enxergamos, nós quebramos no mundo espiritual e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, os portões do inferno não prevalecerão e nós avançaremos por meio de Jesus Cristo. Estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo e declaramos: a mão do Senhor está sobre nós, nos fará prosperar em tudo, nos fará alcançar o impossível, porque cremos que o Senhor está na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, encha o nosso ambiente, nossa casa da Tua presença e afasta, Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor. Afasta, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira dos nossos relacionamentos, mostra-nos, Pai, a realidade por trás de tudo que estiver ao nosso redor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe
o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Abençoe o futuro da nossa casa. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Quebramos completamente, Pai, toda a intenção do mal, todo espírito de acidente, todo planejamento no nosso caminho contra nós está por terra em nome de Jesus. Até mesmo pessoas que o inimigo lança contra nós, incitando contra nós, nós te pedimos o livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos toda obra de maldade aonde foi invocado o nosso nome, onde foi invocado o nome da nossa família. Todo tipo de invocação do mal está quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado, que haja cura física, que haja cura emocional. Eu digo a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos à ansiedade, dizemos ao medo, dizemos à fraqueza, saia da vida dessa pessoa e que ela seja curada agora, que ela receba alívio, que ela receba consolo, que ela receba a cura que vem de Jesus Cristo. Jesus, Tu és a cura, Tu és e tem o poder para transformar realidades. Graças Te damos, Senhor. Que Deus abençoe a Tua vida. Que alegria estarmos aqui nessa oração da noite. Hoje encerramos o propósito. Hoje nós vamos encerrar desses 14 dias que nós estivemos orando contra a injustiça e contra toda obra de maldade, crendo também que Deus operou durante essa oração e vai operar ainda ali na frente, porque nós oramos por determinadas situações aqui que o Senhor já está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, um propósito pedindo a Deus direção para a nossa vida e pedindo a Deus também prosperidade. Por isso eu convido você a amanhã começar um propósito comigo. Vai ser um propósito de 7 dias, esse de 14 dias, quando Deus me dirige eu faço mais tempo. Só que agora, semana que vem, eu vou fazer de 7 dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 da manhã. Escreve aqui nos comentários, estou firme. Escreve aí, essa é a sua declaração profética. Estou firme com os meus pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho, olha que lindo esse testemunho da Sandra. E ela escreveu assim, a paz. Minhas mãos estavam acometidas por uma alergia que nunca vi igual. Escamavam, formavam fissuras que sangravam, doíam e coçavam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Fui a vários médicos, tomei diversos remédios, mas nada resolvia. Permanecemos firmes nas orações e, para a honra e glória do Senhor, o milagre chegou e restaurou nossas vidas. Nem acreditávamos no que estava acontecendo, pois humanamente, olha só, humanamente não teria como, foi somente pela mão de Deus. Minhas mãos estão agora na fase final de cicatrização. Cheguei a perder as digitais, olha só, de tão debilitadas que ficaram. Toda vez que o Senhor estende as mãos para orar, coloco as minhas mãos junto às suas. Glória a Deus e gratidão. Profeta, o Senhor o enviou para interceder por nós e fortalecer a minha casa, para que permaneça firme, honrando todos os dias o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Gratidão. Que bênção, Sandra. Fico feliz demais com o seu testemunho. Olha, você ouviu? Ela chegou a perder as digitais da mão. Gente de Deus. Ela chegou a perder as digitais da mão de tanta alergia nas mãos dela. Eu sei o que é alergia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. Será que tem alguém aí que precisava ouvir esse testemunho? Será que tem alguém aí nessa oração que precisava receber essa palavra, essa instrução, exatamente como eu disse aqui? Olha que milagre lindo, olha o que Deus faz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aqui nos comentários, glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Tenho certeza que Deus tem um grande plano para nós aqui. Eu comecei hoje pela manhã uma ministração falando sobre 8 lições que Jesus nos deixou na prova. Ele nos deixou ensinos muito claros e se nós aprendermos isso, nós poderemos também vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida.
Jesus enfrentou o que você enfrenta e pior. Ele foi à cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou a fúria dos homens, ele enfrentou a injustiça. E como que ele lidou com tudo isso? Bem, a Bíblia fala como que Jesus lidou com tudo isso. Nós falamos hoje na oração da manhã de 4 lições e agora eu quero continuar. A 5ª lição: Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários. Ele ajudou a quem tinha intenção de fazer o mal a ele. Em Lucas 22, versos 50 e 51, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então, respondendo Jesus, disse: Basta, deixa-o. E tocando a sua orelha, lhe curou. Que tremendo! Aquele que estava fazendo mal para Jesus, Jesus o ajudou. O soldado que veio para prendê-lo junto com os outros, junto com a guarda, junto com Judas. Então a Bíblia diz que Pedro, na hora do nervosismo, Pedro pegou a espada e já estava querendo lutar e acabou tirando a orelha de um. E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, restaurou o homem que estava querendo fazer o mal para ele. Quem é que faz isso hoje? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que é capaz, sabe, de deixar o seu ressentimento de lado e ajudar o próximo? Ajudar aquela pessoa que perseguiu, que falou mal, que atacou, que perturbou a sua vida, que foi injusta com você, que falou que não devia. Como que você ajuda uma pessoa assim? Porque nós não podemos ser vingativos, mas a maioria das pessoas é. Você apronta hoje para alguém, se aquela pessoa tiver a oportunidade de aprontar para você, amanhã ela vai fazer isso. Porque o mundo que nós vivemos está assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele não tolera dar a outra face. Jesus disse: se te baterem numa face, oferece a outra. Isso é poético, isso é música, isso é lindo, mas na prática é difícil, extremamente difícil. Extremamente difícil você perdoar alguém que fez o mal, perdoar alguém que sempre lhe rechaçou, sempre lhe rejeitou, sempre teve um ar de superioridade sobre você. Como é que você vai perdoar pessoas assim? Mas a Bíblia nos manda e nos ensina que no meio das provas nós precisamos aprender a agir como Jesus. E Jesus, ele, quando viu que algo estava errado com seus adversários, Jesus os ajudou, ajudando o próprio inimigo. Jesus ajudou o próprio inimigo. E eu digo uma coisa para você: se nós aprendermos a deixarmos de lado nossos sentimentos e fazermos aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, Ele promete nos abençoar. E Ele mostra que esse é o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude alinhada com o caminho de Deus, você é abençoado. Deus está à procura de pessoas que façam coisas alinhadas ao propósito dEle, à vontade dEle, e não propriamente, respondendo à sua dor, respondendo à indignação do seu coração, mas pessoas que saibam fazer o que é certo, independente do que estão sentindo. Então, mesmo com raiva, mesmo querendo justiça própria, eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus fazer a obra. E se me pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu acredito que esse ensino da palavra é para remover de dentro de nós aquele sentimento, egoísta. Aquele sentimento que uma hora você me paga, uma hora você vai engolir cada palavra que você me disse. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque
Jesus nos ensinou a como lidar com as coisas de uma maneira diferente. A sexta coisa, em João capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: então lhe disse Pilatos, por que não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te e tenho autoridade para soltar-te? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se não te fosse dada de cima. A sexta coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui é que ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus poderia, ter pedido para um anjo fazer uma verdadeira bagunça na terra, mas ele não fez isso. E Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mandar crucificar você. E Jesus disse: não, você só tem o poder que te foi dado. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus em meio à prova? Você tem que saber quem você é e o que você está fazendo. Então, não importa se querem o meu pescoço, eu tenho que saber o meu propósito, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, independente se vão gostar ou não, independente se vão me chamar novamente ou não, independente se vão me abrir a porta ou não. Eu tenho que ter, uma vida tão entregue a Deus, tão entregue ao propósito, que eu saiba quem me chamou para isso. Quando você entra nesse nível, você não se importa mais com aquilo que pensam de você. Quando você entra nesse nível, você sabe que as pessoas só têm a autoridade que Deus permitiu que elas tenham sobre você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: por que Deus permitiu a injustiça? Mas Deus só permite as coisas. Deus só permite as coisas que Ele permite, podemos dizer assim. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa. Se Ele está permitindo essa luta, se Ele está permitindo essa perseguição, se Ele está permitindo com que essas pessoas falem isso, então que Ele cuide disso. Amém? Porque Deus conhece seu coração. E aqui eu vejo que Jesus não perdeu a noção de quem Ele era. Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era. E mesmo podendo passar por cima, de Pilatos e daqueles que estavam gritando contra Ele, Ele permaneceu firme ao propósito. Como que lidamos com a vantagem? Como que lidamos quando temos dinheiro? Como que lidamos quando temos poder? Como que lidamos quando temos influência? Como que lidamos com as coisas que está ao nosso poder de fazer? Por isso que nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Eu sei que você tem o poder, você talvez tenha um telefone na mão. Você sabe que quando alguém vem e me pede um emprego, eu posso pegar o meu celular e posso ligar para alguém e dizer para essa pessoa: aceite fulano de tal, porque é uma bênção. E aquela pessoa, pela consideração que tem comigo, ela vai abrir a porta de emprego. Mas o contrário podia acontecer também, só que eu jamais irei fazer isso. Eu jamais vou dizer, para alguém: não faça isso, não aceite isso. A única vez que eu fiz isso, de ligar para alguém e de dizer: fulano vai bater na sua porta, não o aceite, foi que eu soube que essa pessoa fez muito mal em um lugar e prejudicou, roubou, fez e aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que ela foi lá bater na porta de um amigo meu. Eu liguei para ele e eu disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. Tome a decisão, mas eu tenho que lhe falar o que é que aconteceu. Essa pessoa roubou aquele outro amigo meu. E foi de fato, não só roubou, mas fez uma verdadeira bagunça. Foi a única vez que eu liguei para informar sobre algo. Porque eu entendo que eu não posso prejudicar uma pessoa deixando, com que o meu coração esteja à frente, querendo me vingar de uma pessoa. Jamais. Ela pode ter sido ruim para mim, mas
eu quero mais é que ela se alinhe com Deus e se acerte na vida e prospere e que dê certo. Agora, tem pessoas que não, que elas carregam um ódio no seu coração, elas carregam um ressentimento tão grande, e isso as acompanha. Sétima coisa, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. É difícil ficar calado diante das acusações, mas Jesus não se defendeu. Em Mateus 26, 62, 63, ele disse: o sumo sacerdote se levantou e perguntou: você não vai responder? Olha o que todos dizem contra você. Mas Jesus guardou silêncio. A atitude certa quando você está sendo acusado de algo é você manter o silêncio. Nem sempre é fácil manter o silêncio, porque às vezes a gente quer falar algumas coisas e somos humanos, e entenda, Deus sabe que você é humano, mas a atitude de Jesus aqui é a atitude que nós precisamos ter. Vão ser injusto com você? Agora, quem vai ser injusto com você vai ter que se tratar com Deus? Você não deseja o mal para essa pessoa, mas a Bíblia diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa? O Senhor, não é eu. Então, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Por isso, sabe, nós vemos que as pessoas hoje, elas pegam um lado da história e elas caminham por aquele lado da história e elas dizem, esse é o lado certo, e elas escolhem um lado. Elas não ouvem os dois. Elas só ouvem um lado e já tomam partido e já começam a acusar e atacam e tentam destruir, porque elas pensam, é isso, e às vezes você não ouviu os dois lados da história. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo que a gente vive tem muita injustiça. E tem gente que não tem nada a ver com nada de que muitas vezes está sendo acusado. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas preferem ouvir um lado e esquecem que Deus é justiça. E a oitava coisa que fez Jesus vencer as provas foi que ele sabia a razão pelo qual havia de passar por tudo o que passou, e ele disse que era necessário e se enfocou na vitória que teria no final. Você tem que ter essa atitude dentro do seu coração. Você tem que entender que algumas coisas são necessárias na sua vida. Então, apenas confie em Deus, continue caminhando, porque a vitória Ele já prometeu para você. Ele disse, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E quando a Bíblia fala isso, está dizendo que, apesar do que você está enfrentando, Ele vai lhe dar vitória. Apesar do impossível, Ele vai lhe dar vitória. Apesar dos desafios, Ele vai lhe dar a vitória. Então, Jesus, em meio à prova, Ele se manteve firme, fez o que era necessário. Fez o que era necessário. Manteve-se firme. Deus quer que você faça o que é necessário. Mantenha-se firme. Porque Ele vai te dar vitória. Em Marcos 26, a Bíblia diz, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha só, Ele disse isso, é necessário. Tem coisas que são necessárias, então aguenta e não murmura. Tem coisas que são necessárias acontecer, sabe, para soltar o dom que está em você. É necessário certas coisas na sua vida para você ter coragem. É necessário certas coisas acontecerem para a sua fé se fortalecer, para você buscar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus. Então tem coisas que são necessárias. São necessárias. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero pedir para você que você agora compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe agora essa oração. Amém? E também quero agradecer o culto maravilhoso que nós tivemos hoje aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Podemos adorar a Deus junto com os irmãos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Muito obrigado por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que estão buscando vencer na vida, e que Deus os abençoe. O meu grande abraço a todos os irmãos. E você que Deus tem separado para ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programa de televisão na TV Bandeirantes e na Rede TV,
E sou grato a Deus por todos os parceiros que têm se unido a nós nessa nobre missão. E se você também quer ser nosso parceiro, lá no meu site você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. E também você pode entrar em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você a se tornar um parceiro. Também peço que você interceda por nós. Amém? E se você for um parceiro, desejar, meu muito obrigado. E que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto declaro, quero pedir a você para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas e lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 7 dias buscando uma direção de Deus. Eu quero te perguntar, está buscando uma direção de Deus para a tua vida? Está buscando uma palavra de Deus para o teu futuro? Está buscando uma estratégia para algo? Então eu convido você amanhã a entrar no propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando por direções especiais e prosperidade. Por que prosperidade? Eu vi um estudo que, não sei se isso é verdade, mas tem muita gente que está endividada. Não vou dar números aqui, mas tem uma grande porcentagem da população que está endividada, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus traga provisão, para que Deus supra as necessidades, e a Bíblia diz que Deus supre, amém? Então essa semana estaremos orando também por isso, e convido você a estar conosco e a participar desse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio até dessa semana e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço forças ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que está lutando ou que está passando por um momento difícil. Nós queremos olhar para Jesus e aprender com Jesus como Ele enfrentou todas as coisas. Nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre é fácil. Mas sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso e que tem o poder de nos livrar de toda a maldade. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu oro para que a inveja seja quebrada, as más intenções, o engano, a mentira. Senhor, a Tua palavra diz que a mentira, o engano não permanecerá na congregação do justo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada fique encoberto. Oramos para que o Senhor deixe tudo à luz, tudo claro, para que essa pessoa não ande por um caminho de trevas, mas por um caminho de luz. Pedimos justiça do Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Afasta de nós, Pai, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, aquilo que pode nos prejudicar. Quebramos completamente toda a influência das trevas que intenta contra nós e contra a nossa casa e pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre nós, o sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue de Jesus sobre a nossa família. Meu Deus, quebramos agora completamente todo tipo de ataque espiritual,
toda arma forjada, tudo aquilo que foi enviado contra nós para causar acidente, para causar perda, para causar atraso, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também pela cura total e completa dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, toda dificuldade que essa pessoa tem, motora, eu oro por cura. Jesus, é Tu quem cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Jesus Cristo, dá saúde, receba a cura, receba a força de Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Eu oro agora para que o Senhor traga prosperidade na vida dessa pessoa, traga provisões especiais. Que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de conquista, seja uma semana, Senhor, onde receberemos sabedoria, discernimento espiritual, iremos caminhar em novos níveis contigo, iremos entrar, Senhor, em novos acessos, em novas conexões. Senhor, traga o Teu preparo, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Queremos perdoar a todo aquele que tem nos feito mal. Queremos perdoar aquele que foi injusto conosco. Queremos perdoar todo tipo de fofoca e pedimos a Tua bênção sobre os nossos adversários. Senhor, perdoa e abençoa os nossos adversários. Senhor, que a nossa alma seja lavada completamente agora e que a paz de Jesus Cristo venha nortear a nossa vida, venha encher a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos Teu favor, Tua bênção e Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nenhuma injustiça prevalecerá na tua vida. O Deus que faz justiça está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E hoje, como estamos encerrando esse propósito, eu não vou pedir para você compartilhar só com 7, como eu pedi no início. Eu vou pedir para você compartilhar com 14, marcando cada dia que nós oramos aqui. Certo? Nós oramos por 14 dias. Compartilhe com 14 pessoas essa oração agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.